o que é importante. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 17. Capítulo 17, o versículo 5. Talvez você não vai ter o entendimento que eu vou lhe passar agora. Isso. Jeremias é fácil. Meio da Bíblia é Salmo, depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes, depois vem Cantares, vem Isaías, Jeremias, chamado profeta chorão. Não era manhoso, não. Era o profeta que chorava pelo povo de Israel. 17,5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós pensamos nisso, também claro que inclui quando você confia numa outra pessoa. Não é que você não deve ter confiança. A confiança plena, ela tem que estar em quem? No Senhor. Porque Ele nunca vai te decepcionar. Mas às vezes é a confiança ou a autoconfiança que o homem tem nele mesmo. E esquecendo que Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Nós vamos ver agora um homem com uma autoconfiança. Lucas capítulo 22, versículo 31. Por isso não é só pensar nos outros, não, em nós também. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, 22, 31. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando Pedro ouviu isso, ele iria se quebrantar diante de Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor falou comigo, então o Senhor orou por mim, continue orando. Eu vou vigiar, mas não. Ele mostrou que exatamente o que o Jeremias falou. Ele confiou no seu braço. Ele confiou no seu caráter. Ele confiou em si mesmo. Olha o que ele diz para o Senhor. A resposta, ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Se Deus adverte algo na palavra, creia, irmão. Não despreze a palavra. O que nós já ouvimos? Provérbios 13, 13. Quem despreza a palavra, perecerá. Não despreze. Se a palavra diz, por exemplo, fuja da aparência do mal, fuja. Que se você não fugir, não, mas eu sei quem eu sou, eu sei que eu não vou fazer isso, eu nunca vou fazer. Alguém costuma dizer, não basta ser crente, tem que parecer crente. Não basta ser santo, tem que parecer santo. Porque às vezes a aparência dá, entenda bem, a entender que você é aquilo que você não é, mas dá a entender que você é. Então o que você tem que fazer? Seguir as orientações da palavra, seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus era a palavra de Deus. O Pedro viu que Jesus era o próprio Deus no nosso meio, ele mesmo reconheceu isso. Mas o Pedro faz isso. Jesus então diz mais uma vez, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje, não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Todo mundo conhece bem a passagem bíblica. Aí nós vamos continuar a leitura aqui, e você vai ver, versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Jesus falou para quem? Passou para os seus discípulos, incluindo Pedro. E o Pedro não orou. Primeiro Pedro não ouviu a palavra. Ele desprezou a palavra. Depois não orou. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava. Jesus orando, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Na oração você vence a você mesmo. Na oração você renuncia a si mesmo. E ele estava fazendo isso. Não era, ele está dizendo, o homem tem que vencer a si mesmo na oração. Ou para quê? Para que a palavra de Deus se cumpra na vida dele, ou ele haja de acordo com a palavra de Deus. Não porque ele quer. Jesus está sendo um modelo para nós, um exemplo. Quando você está numa tentação para fazer algo que você sabe que não está de acordo com a palavra, entenda, ore, busque a Deus, vença a você mesmo. E Jesus fez isso. Aí disse,
E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão, venceu a si mesmo. E levantando-se da oração, glória a Deus. Toda pessoa que ora é a pessoa que se levanta. Ele pode enfrentar um momento difícil, ela pode enfrentar uma dificuldade, mas essa pessoa vai se levantar. Você se levanta. A pessoa pode estar passando uma luta, que diagnóstico terrível, mas ele é de oração. Ele não vai ficar prostrado. Josafá recebeu a notícia, 3 nações estão vindo. Esses dias estamos falando bastante de Josafá. E não temos que ter pressa de sair daquilo que Deus está nos dando. Mas Josafá conhecia Deus e ele foi buscar Deus. E ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer perante essa grande multidão que vem contra nós. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Quando Josafá viu, toda a nação estava do lado dele. Todo mundo de pé. Ore, meu irmão. Não se encurve diante do mal. Não se não joga a toalha. Você pode estar sendo aparentemente nocauteado. Não, o Senhor é a tua força, Ele vai te colocar de pé. Ele está contigo. Não despreze de maneira alguma essa orientação da palavra. E foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Quem não dorme, quem não ora, dorme de tristeza. Mas não, note uma coisa: primeiro, despreza a palavra. É aqui que é o início da queda do homem. Quando ele começa a fazer a coisa do jeito dele, ele começa a desprezar a palavra de Deus. Mas vem mais ainda. Diz assim, versículo seguinte: e estando ele ainda a falar, surgiu uma grande multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles, você pode ler isso aqui depois, não agora, em João capítulo 18, e você verá que foi o Pedro. E um deles, o Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro está agindo por conta própria. Não ouve a palavra, não ora, entenda bem, dorme de tristeza e começa a agir por conta própria, desligado completamente de Deus. Se Jesus não está ali, ele estava em encrenca. E Jesus então respondeu: deixai, basta. E tocando-lhe a mão direita, o curou. Versículo 54 agora, pula um pouquinho, para não ficar extensa a palavra. Capítulo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o. Irmão, nós temos que ser mais espirituais. Nós temos que ser mais crentes. As pessoas, entenda bem, que faz coisa errada ou que vai fazer coisa errada, ela dá sinais. Ela começa a ficar longe. É o filho quando está longe do pai. Não quer ficar muito do pai. Ele não quer. Ele não quer ser indagado, ele não quer ser questionado. Por quê? Porque ele está no eu. A pessoa tem que verificar as coisas como elas são. O Espírito Santo mostra para você. Seguia-o de longe. A pessoa que não está bem começa a seguir Jesus de longe. Aquela pessoa já não está lendo a Bíblia, ela não ora, entenda bem, ela tem picos, né, de bipolaridade, quer dizer, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está dormindo de tristeza, outro dia está cortando a orelha dos outros. É picos de bipolaridade, sinal que não está bem espiritualmente, agora está longe. E diz assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Aí a pessoa começa a se aquecer no fogo dos pecadores. Conversas picantes ou imorais, ou contenciosas. Palavras, entenda bem, que não edificam, só derrubam. Aquilo que ele recriminava, ele começa então a participar. Aquilo que era contra, que ele tinha uma repulsa, que ele tinha uma revolta, ele começa a participar, porque está longe. Vai se aquecer no fogo dos pecadores. Desculpe, não estou querendo acusar ninguém. Assiste na televisão que não deveria assistir. Primeira coisa, mostrou, está amarrado no nome de Jesus, mas não. É comum, isso aí é normal. Não é normal, não. Davi disse: eu não porei coisas má diante dos meus olhos. E ele começa a colocar.
para ouvir os contenciosos, semeador de contentos, murmuradores, e você gosta, aquece o seu ouvido. Não. Fuja completamente. Daquele que difama o seu próximo às escondidas, mas nós paramos para ouvir tudo isso. Deixamos aquilo nos contaminar. Chega o momento principal. E como certa criada vendo estar assentado ao fogo, possesso do homem, ele disse, esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Pedro sem vergonha. Você não conhece Jesus, Pedro? O homem que não deixou você afundar no mar vermelho. Pedro, você viu que era o próprio Deus transfigurado diante de você? Pedro viu a filha, entenda bem, de Jairo ressuscitar. Viu Lázaro ressuscitar. Mas o que é isso? A pessoa daqui a pouco nega até mesmo. Mas não tem mais. E diz assim, e passada quase uma hora, e pouco depois vendo o outro, diz, tu também é um deles. Versículo 58. Mas Pedro disse, homem não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmar dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. O sotaque dele, né? É como o carioca vai lá e vai dizer assim, não, você é do Rio? Não sou não. Em nome de Jesus. Com esse sotaque aí, mas é mais do que isso. Não é do carioca, não é do paulista, não é do mineiro, né? Não é do baiano, não é do gaúcho, não é do amazonense. É o cristão, irmão. Quando ele vê, ele está falando, o pessoal fala uma coisa que ele não gosta, ele está amarrado. Quê? Não, nada não. Ou uma coisa bonita, ele é aleluia. Mas você é crente? Não sou não. A pessoa nega. Amigo, mas tudo isso tem jeito. Quando é que tem jeito? Vamos lá. E virando-se, diz assim, versículo 60, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negar 3 vezes. E saindo Pedro para fora, isso aqui é um ênfase, não é um erro. Ele está dizendo aqui, chorou amargamente. Mas qual é a nossa mensagem? Ouça o que o Espírito Santo está falando hoje. Hoje não é o galo que canta, não. Hoje é João 14, 26. O quê? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo fará você lembrar. E hoje, enquanto eu prego aqui, enquanto eu estou pregando, Deus está falando. Cuidado, não despreza a palavra. Quem despreza a palavra perecerá. Quem despreza a palavra depois para de orar. Já não tem mais comunhão com Ele. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Daqui a pouco você fica longe. Daqui a pouco você se aquece no fogo do pecador. Não, hoje Deus está dizendo, veja onde você tem caído, onde você tem desprezado a palavra e diga, Deus me perdoe, tem misericórdia, porque Deus não quer ninguém caído. Deus quer todo mundo de pé. Amém?